O escândalo envolvendo o Banco Master foi tema de uma reunião entre Lula e outras autoridades hoje, entre eles o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Durante a posse do novo ministro da Justiça, Lula manifestou apoio ao trabalho da Polícia Federal, que foi alvo de críticas do ministro Dias Toffoli, e falou em acabar com o crime organizado. Acompanhe. E nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar no andar de cima da corrupção e do crime organizado nesse país como agora, nesse exato momento histórico do Brasil. Depois da Operação Carbono Oculto, que foi a maior operação já feita pela Polícia Federal, junto com a Polícia de São Paulo, junto com a Receita Federal, depois da Refit, quando nós conseguimos bloquear 5 navios com 250 milhões de litros de gasolina contrabandeada, sabe? Depois que nós fizemos isso, depois da situação do Banco Central com o Banco Master, eu quero falar ao meu delegado da Polícia Federal, ao procurador-geral desse país, falei ao presidente da Suprema Corte, estou falando ao ministro, ao advogado-geral da União, que eu não convidei para a reunião porque achava que estava de férias. Mas hoje nós fizemos uma reunião para dizer o seguinte: nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado. Do presidente Lula, justamente na posse do novo ministro da Justiça. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e também Nelson Kobayashi. Começa por você agora, Kobayashi. O presidente Lula fazer reunião e discutir questões do Banco Master, o que isso te traz em relação a essa discussão que nós deveremos ter ainda mais sobre esse caso do banco? Olha, Thiago, primeiramente o presidente já viu ali o dress code, qual é a vestimenta para essas eleições de 2026. Bater o crime, segurança, prender corrupto, prender pessoas, polícia, Ministério Público, Polícia Federal, enfim, já entrou no que vai ser o tema da campanha, segurança pública. Só que ele faz ali uma sequência, uma linha do tempo, ele só pula um fato muito importante, que é o INSS, né? A gente fala de corrupção em relação aos últimos assuntos que doem no calcanhar do governo, é o INSS. Por quê? Porque subiu muito depois da sua gestão desse Lula 3. Começou nos governos anteriores, Bolsonaro lá atrás, enfim, mas subiu de uma maneira muito considerável no Lula 3 e com alguns parentes, inclusive, envolvidos ali em investigações, inclusive que foram requeridos ali para serem convocados na CPMI e que a base governista blindou. Então, tem essa questão, tem esse calcanhar de Aquiles, tem uma vidraça ali que o presidente vai precisar conviver cada vez que falar em investigação da Polícia Federal e combater corrupção. Em relação ao caso do Banco Master, tem muito, mas tem muito ainda para ser desvendado. Infelizmente, nós estamos com o sigilo máximo, a gente não tem acesso a tudo o que de fato esse caso vai revelar, porque o Daniel Vorcaro, se tem algo que ele fez, foi amarrar muito bem legislativo, pessoas influentes, pessoas importantes, influenciadores digitais e tantas outras, para que esse caso não fosse adiante. Deixou muitas pessoas ali com uma certa pendência, para não falar rabo preso. A gente fala em chegamos ao andar de cima, Denise? Talvez tenhamos chegado mais uma vez ao andar de cima e agora mexe com o mercado financeiro e tem essa interligação também, como mostrou a operação do ano passado, com o crime organizado. Então, quando se fala em segurança hoje, talvez a amplitude tenha que ser muito maior do que se pensava anteriormente. Então, esse caso especificamente pode trazer dúvidas em relação às condições institucionais de Brasil combater esse tipo de crime que envolve mercado financeiro. A gente já comentou aqui do papel do STF, do papel do TCU, dessas idas e vindas, o sigilo da documentação, essa tentativa de blindagem. Não havia representantes do Congresso, do Parlamento, mas o Parlamento também tentou tomar várias medidas que davam a impressão de barrar esse tipo de investigação. A possibilidade de demissão, de afastamento de diretores do Banco Central. O próprio STF quis fazer uma cariação envolvendo o diretor de fiscalização do Banco Central em relação ao Banco Master antes dos depoimentos, quis depois conduzir o depoimento, teve toda essa estratégia que nós falamos desde ontem em relação a puxar a documentação
todo o material apreendido para o STF, depois passar para a PGR, porque houve muita pressão, muita crítica contrária a isso. O TCU questionando se não houve precipitação na liquidação do banco por parte do Banco Central que recebeu apoio das várias instituições do mercado financeiro e mesmo de outras áreas que buscam exatamente a estabilidade do sistema, a confiança, a condição de combater esse tipo de criminalidade, que não se trata apenas de uma condição financeira, mas de infiltração de crime organizado, de operações irregulares, fraudes na área financeira. O impacto financeiro, na verdade, é pequeno, porque são instituições que não tinham grande risco para o sistema. O problema é o risco para as instituições. E Dora, só para a gente fechar essa discussão, é aquela história da perda do controle das autoridades, mas no caso não seria nem perda, seriam as autoridades envolvidas em todas as áreas para chegar nessa crise. Pois é, eu acho que essa reunião ela foi fundamentalmente por causa do caso do Banco Master. Ela mostra a amplitude e a importância que esse caso vem alcançando, porque não é comum o presidente da República chamar para uma conversa conjunta os ministros da Fazenda e da Justiça, o presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Banco Central, o procurador-geral da República e o diretor da Polícia Federal. Só ficou de fora o Congresso, né? Porque o Congresso está em recesso e tal, mas isso não veio o caso. E tudo isso para tratar, para retomar, o governo retomar o controle dessa situação, porque isso envolve a nata da República. Essas instituições estavam sendo questionadas, atacando umas às outras, entrando num perigoso mood de atrito que poderia, ou até poderá, eu acho que o governo, que não queria, em princípio, se envolver, agora fez primeiro com aquela manifestação do ministro Fernando Haddad, de anteontem, dizendo que pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil, pela primeira vez num pronunciamento do Poder Executivo, e hoje com essa reunião absolutamente incomum do presidente da República com essas figuras. Não é para tratar quer dizer, claro que o Banco Master também tem ali a sua vereda no crime organizado por ligações com o PCC, etc. Mas eu acho que foi uma reunião de natureza institucional para que o presidente tomasse pé e controle da situação, a fim de que isso não degenere para, sim, uma verdadeira crise institucional, porque isso sim seria, e não é crise institucional, essa besteirinha que a gente fala cada vez que um ministro do Supremo contraria um deputado, um senador, ou o presidente da Câmara fica bravinho com não sei o quê. Isso não é crise institucional, coisa nenhuma. Esse tipo de coisa que a gente viu se formando no horizonte, Polícia Federal contra o Supremo Tribunal Federal, entra a Receita no meio, vai para o colo da Procuradoria, enfim, um rolo que, se o governo não der um freio de arrumação, isso realmente tem potencial para se tornar uma crise institucional séria.